Bom dia, pessoal. Eu sou o Kaique e hoje eu vou falar um pouco sobre a importância da relação professor-aluno no processo de ensino-aprendizagem. É fundamental, né, na vida dos indivíduos, a relação entre os seres humanos, seja no ambiente familiar, na escola ou no trabalho. Isso envolve um conjunto de interesses. Devido a isso que é muito relevante a gente estudar a relação professor-aluno. Isso porque, de acordo com o jeito que ela ocorre, pode ocasionar o prejuízo ou pode promover realmente esse processo de ensino-aprendizagem. A gente sabe que a escola nos fornece uma fonte de oportunidades para que as pessoas aprendam a ser e a conviver, né? Pois em uma sociedade globalizada, saber se relacionar torna um fato importante, né, para o crescimento do ser humano, tanto quanto pessoa quanto profissional. Diante disso, o Gomes cita que a relação professor-aluno deve ser empática, onde ambos demonstrem a capacidade para ouvir e refletir sobre questões que estão sendo abordadas. Nesse sentido, a participação, né, dos alunos nas salas de aula é muito importante, porque isso vai estar expressando os seus sentimentos, né, seus interesses, suas preocupações, desejos e vivências, etc. Sabemos também que nos dias de hoje, em alguns casos, o professor tem deixado de ser apenas um transmissor dos conteúdos, né? Ele assume uma postura de mediador, ou seja, ele torna-se uma ligação entre os saberes que ele tem, né, e os conhecimentos que os alunos trazem para dentro da sala de aula. Entretanto, muitas vezes o que realmente ocorre é que dentro desse processo existem algumas interferências e isso acaba dificultando a aprendizagem. Então, a relação professor-aluno, em alguns casos, ela é baseada no autoritarismo, né? Isso acaba levando ao distanciamento desses indivíduos. Por isso que o autor André ele busca, né, compreender esses possíveis fatores, né, que interrompem o processo de ensino-aprendizagem no seu livro Pedagogia das Diferenças na Sala de Aula. Ele aponta até que um dos fatores que ocasiona o fracasso escolar é a falta de afetividade dos professores. Então, existem muitos pesquisadores, né, que definem o ensino e a aprendizagem como termos indissociáveis na construção do conhecimento. E com isso, a gente não pode compreender a importância do ensino sem saber o significado que a aprendizagem vai nos referir dentro, né, dessa construção. Então, no decorrer da história, esses conceitos sofreram algumas transformações. E aí o processo de ensino-aprendizagem, ele vem sendo caracterizado de diferentes formas. Uma hora ele procura dar ênfase na figura do professor como detentor do saber, e ora ele destaca o papel do aluno como sujeito aprendiz e construtor, né, do seu conhecimento. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele possui a figura do professor e a forma como ele se relaciona com seus alunos como ponto inicial, né? Ele não use, que ele não use apenas o conhecimento que é resultado da captação, né, dos conteúdos que são adotados pelos currículos, né? Mas que ele também use uma formação integral, né, que ele tenha ideia de construir, né, e desenvolver os alunos como cidadãos críticos e conscientes. E para que isso ocorra, né, Freire nos fala que
é necessário a conscientização dos professores, né. Então, o educador deve estar aberto, né, a passar por novas experiências, compreendendo o mundo e a realidade no qual os alunos estão inseridos e mantendo, né, uma relação valorizando esses sentimentos dos seus alunos, para que no fim do processo eles possam se sentir realizados. Além disso, né, Freire também cita que o educador e o educando, que seria o professor e o aluno, são sujeitos, né, do processo educativo. E os dois crescem juntos dentro dessa perspectiva. Então, diante disso que entra a questão da importância da relação professor-aluno, né, nesse processo, onde o professor ele possui o papel relevante, né, agindo como mediador dos conteúdos e das estratégias de aprendizagem para que ocorra, né, essa efetiva compreensão e assimilação desses conteúdos. Então, por que a relação professor-aluno é importante para a didática? Isso acontece porque o ensino é um processo social e por isso que ele envolve indivíduos com diferentes interesses e conhecimentos de mundo, né? Leituras de mundo diferentes. E além disso, ele considera também essa relação para propor, né, as ações pedagógicas e as estratégias de ensino necessárias para que possa haver um processo e o desenvolvimento dessa relação. Então, partindo, né, desses pressupostos que eu citei até agora, a relação entre professor e aluno, ele depende principalmente, né, do clima estabelecido pelo professor, da relação de empatia com seus alunos, entre outros fatores. E através dela, né, o aluno pode ser motivado a construir, né, a desenvolver seu próprio conhecimento. E aqui eu trouxe uma frase do Gadotti que ele diz que para pôr em prática o diálogo, né, o professor ele não pode se colocar na posição de quem pretende ser detentor do saber, né? Ele deve se colocar na posição de quem sabe que não sabe tudo, ou seja, que ele não é o detentor, né, do saber. E ele tem que reconhecer que o analfabeto não é um homem ou uma criança perdida, fora da realidade, mas é alguém que possui alguma experiência de vida e por isso também é portador de um saber. Isso é muito importante para que haja o processo de diálogo entre professor e aluno. Diante disso, a relação professor-aluno, ela não é uma relação unilateral, né? Esse processo ele necessita que seja baseado no diálogo para aí sim ter, a possibilidade de construir coletivamente o conhecimento, né. O aluno ele só vai conseguir exercer a sua atividade mental sobre algum conteúdo, sobre algum objeto, quando ele observa, quando ele classifica, compara, né, quando ele analisa, deduz, avalia, julga, né. E o mais importante que na construção desse conhecimento, o professor fala, mas ele também precisa ouvir, né? Ou seja, ele tem que permitir que o aluno tenha a possibilidade de ser ouvido, né? De sentir que faz parte do processo. Outro fator também que está dentro, né, dessa relação entre professor e aluno é o desenvolvimento da afetividade, né. A gente sabe que a interação social ela ocorre dentro de um sistema cultural e segundo Borba Spaziani, a afetividade é a dinâmica mais profunda e complexa que o ser humano pode participar, né. Então nesse sentido é que se acredita que uma das tarefas das equipes pedagógicas de qualquer escola é a criação de estratégias eficazes, né, com o intuito de promover uma formação continuada, né, a qual vai possibilitar uma relação pedagógica significativa e responsável
entre os professores e alunos. Pensando nisso, a escola ela precisa criar um ambiente, né, que consiga dar mais incentivo e mais afetividade para possibilitar ao adolescente ou à criança se enxergar no processo, né. Por isso que a mediação do professor, de novo, é uma contribuição que irá dar todo o suporte que o aluno precisa, né, para dar o sentido ao seu lugar no mundo, para ele se sentir, né, dentro da sociedade, né. E no contexto escolar, né, o professor é que precisa assumir o papel de incentivador de seus alunos. A aprendizagem significativa precisa considerar esses fatores, pois eles interferem na interação e na motivação da criança. E outro fato, né, importante que que é citado pelo livro, né, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, que fala sobre autoestima e os seus pilares, é que o modo, né, em que os traços particulares da criança são identificados pelo professor e pelo grupo a que ela pertence, que ela está inserida, possui um impacto na formação da personalidade dela, né? Como já que ela está em construção. E por fim, né, essa relação entre professor e aluno constitui o elemento fundamental do processo de ensino-aprendizagem. E é por conta dela que os professores também aprendem e ensinam, tendo em consideração, né, a realidade em que os dois vivem, tanto o professor quanto o aluno, e aí desenvolve essa relação de afeto e confiança. Por isso que diversos fatores que envolvem essa relação no ambiente escolar, além, claro, das teorias que, que norteiam, né, os nossos comportamentos, os métodos, as técnicas, influenciam tanto os alunos como os professores, né, ao longo do processo educativo. Aqui são algumas referências,